Próxima pergunta. Aí. E aí? Eu me chamo Marcos, sou de Curitiba, no Paraná, tenho 18 Dois anos. Paraná, hein? 2 paranaenses, tem alguns aí. Bom, a minha pergunta é: a igreja fez 7 anos agora, Aham. e eu queria saber qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram nesse tempo, né, de 7 anos já, e como foi resolvido, assim, tipo, no total. Essas dificuldades. Isso. Legal. Qual que é o maior desafio na plantação da igreja? É você, para mim, né, na minha visão, é você compreender e seguir compreendendo qual que é a identidade daquela comunidade. Então, eu gosto muito de comparar com o corpo mesmo, com o ser humano, né? Então, 7 anos, você pensar numa criança de 7 anos, ela está ainda entendendo quem ela é, né? Ela está ainda compreendendo sua vocação, seus dons, a direção de Deus para a vida dela. Então, para mim, esse tem sido o desafio, assim, sabe? De não inventar uma direção para essa comunidade local, né? Eu não falo igreja, porque igreja é a igreja global, né? Mas essa comunidade local, a família de Ascope, em Bragança, a questão é que você não tem que inventar um negócio para ela. Não, eu tive uma ideia aqui, a igreja vai ser isso. Não, é perceber. E aí, você tem que ficar atento ao movimento do Espírito para aquela igreja. Então, você vai ver que ela naturalmente vai indo para uma direção. Só que ao perceber essa direção, você tem que começar a estruturar para essa direção. Então, eu vou dar um exemplo de uma criança, né? Você percebeu que aquele menino tem um dom para o futebol. Entendeu? Então, primeiro é discernir, mas aí depois de discernir, você tem que dar estrutura para ele. Aí você vai ter que ver a agenda dele para encaixar o treino, quem é o melhor treinador, para onde, que cidade você deveria morar com seu filho, porque ele tem aquele dom, né? Então, só que não adianta, sem discernir se ele, por exemplo, seria um jogador de futebol, você querer ficar colocando ele no treino e colocar um monte de estrutura ao redor de uma coisa que você nem sabe se é. Então não dá para eu ter um filho e recém-nascido falar, é um jogador de futebol, vai ser, então já vou comprar uma chuteira aqui. Não, eu preciso descobrir quem ele é em Deus, mas depois dar estrutura para ele. Então acho que a gente está nessa fase. 7 anos fala muito de um ciclo, né? Que se fechou e a gente está entrando no 8º ano, né? Então, um novo ano começando e a gente já entendeu várias coisas, né, que são características dessa comunidade, coisas que o Senhor deu para gente e agora é começar a dar estrutura ao redor disso, né? Uma outra coisa, sim, se eu puder falar um segundo, é que nesse período de plantação, você ainda não sabe quem de verdade está com vocês ali, tá com a gente ali, porque não adianta, vai um tempo, né, para você criar intimidade e verdadeiramente falar assim, nós estamos juntos nisso aqui, né? Porque no início é tudo festa, né? No início é tudo mil maravilhas, no início tudo é lindo. Por quê? Porque é as primeiras vezes que você está ouvindo aquela pregação, é as primeiras vezes que você está ouvindo aquela galera da adoração, é as primeiras vezes que você está relacionando com o pessoal, é mais superficial. Quando a gente começa a ir fundo e aí passar problemas junto, passar perrengue junto, e a gente começa realmente a sentir o cheiro um do outro aí, e às vezes o cheiro não é agradável alguns dias tal, é que a gente vai tomar essa decisão de uma aliança verdadeira, né? Então, comparando de novo a nossa dinâmica, né? É como se o início fosse um namoro, né? E a pergunta é, quem é que vai casar com a gente? Quem é que vai casar com a gente mesmo, depois de ver a gente nos dias bons, dias ruins e tal, né? Então, vai um período. Então, por exemplo, acontecia, às vezes, de pessoas chegarem aqui e falarem assim pra gente, cara, achei a igreja. Agora sim, essa é a pregação e tal, esse é o verdadeiro evangelho, isso e tal. E aí ele começava a falar mal da última comunidade. Entendeu? Ah, porque lá é terrível, lá eles faziam isso, lá eles faziam... Agora sim eu achei. Agora essa é a verdadeira. E aí a gente até falava, mas como é que você saiu de lá? Não, nem avisei meu pastor e tal. Não, você tem que voltar lá, você precisa conversar e tal. O que eu comparo essa situação? A alguém, um rapaz que chega para uma moça e fala, não, achei a mulher da minha vida, entendeu? A esposa que eu tô agora não é legal. Eu vou largar ela, vou ficar com você.
E às vezes essa menina pode pensar assim, meu Deus, uma prova de amor, ele tá largando a esposa para ficar comigo. A pergunta é, quem é a próxima a ser largado? Né? E quando a gente pensa em casamento, é muito trágico, né? Mas, cara, é trágico também em igreja. Porque o próximo a ser largado vai ser a gente. Porque vai ficar comum. A música vai ficar comum, a pregação vai ficar comum, o dia a dia da igreja vai ficar comum, é o mesmo prédio, é as mesmas pessoas. Aí a pergunta é se a gente tem uma aliança e se a gente vai cumprir uma missão junto. Então, esse período de maturação, sabe? De falar, cara, quem é que tá com a gente nessa parada? No dia bom, no dia ruim, quando a gente acerta, quando a gente erra, que vai nos perdoar, vai seguir. Então, esse é um desafio. E aí é um desafio de paciência, de espera, né? Seguinte, gente, ó, essa galera que tá aqui, então, como eu disse, é da Desascope School. E agora eu vou fazer umas perguntas pra eles, tá? E aí vocês vão levantando a mão e respondendo, tá? Pra galera saber, assim, um pouquinho da dinâmica da escola aqui, né? Quais foram os maiores desafios encontrados pra fazer parte da primeira turma da Desascope School? Pode responder essa? Meu nome é Rodrigo, sou da capital de São Paulo. E a maior dificuldade, assim, o maior bloqueio que eu tive foi porque eu tinha acabado de ter um filho, 5 meses, esposa, mais uma menininha de 3 anos, a Zoe. E nós estávamos em uma escola também, né, de formação de missionários e líderes. E o Fábio Coelho, ele tinha acabado de pregar. E aí ele fala assim, ó, nós iniciaremos no ano que vem a escola de Desascope School. Eu já tinha ouvido falar pelo Maicon um ano antes. Só que pra mim era algo assim, não dá. Porque é uma família se deslocando para uma outra cidade. Querendo ou não, nós temos nossos amigos aqui próximos, familiares. Se dá alguma coisa errada, tem pra quem correr. Tem apoio. Então, essa transição era impossível pra mim. Só que no fundo, a minha esposa estava bem no fundo assim, do salão e ela mandou, e aí, bora? E aí, Eita. obviamente, eu respondi, não. Por conta de toda essa complexidade, né? No dia seguinte, o Michael veio falar comigo e ele falou assim, o que você precisa? Nó. E aí eu falei, eu preciso de uma palavra de Deus. Isso foi numa sexta, no sábado acabou essa escola, no domingo eu recebi essa palavra, na mesa da minha sogra lá, e minha esposa olhou pra mim e falou, você já entendeu, né? Então, em questão de 2 semanas, nós tínhamos conseguido uma casa aqui em Bragança, e aí mudamos, mas a cabeça sempre assim, é aquilo, né? Deus, amanhã vai ter, porque quando é só uma pessoa, você fala, eu dou um jeito, eu vivo de pão com ovo. Né? Mas tendo as crianças ali, tendo a responsabilidade com a esposa, então essa questão foi a que mais pesou. Mas assim, em todo tempo, por conta dessa palavra, sempre lembrando, não, Deus deu uma palavra. Cara, ele falou uma coisa muito doida, Maicon, o que você precisa? A nossa tentação é falar, dinheiro. Não é porque a sua questão, por exemplo, prática era essa, né? Pô, Marco, preciso de tantos mil por mês, aí eu consigo ir. Entendeu? Mas olha o que ele respondeu, uma palavra de Deus. Porque se você tiver uma palavra, quem falou vai bancar. Entendeu? Se você tiver uma palavra, as coisas vão acontecer se você tiver essa palavra. Então, muito legal. E esse é um desafio. Então, ele veio com a família. Então, temos alguns alunos aqui, né? Quem daqui tá aqui que tá com a família? Levanta a mão. Olha aí. Aqui, a galera com família. E aí, morando em Bragança, na cidade. E indo pra aula todos os dias, porque a galera mora lá na chácara, né? Quem não tá com família. Quem mais? Mais um só, dessa pergunta aqui, né? Qual foi o maior desafio? Oi? Tá ligado? Tá certo. Sou a Thaís, daqui de Bragança, faço parte da família Desascope. E entre o meu processo de conversão e vinda para a escola foram 2 anos, apenas. Tá. Então, é um contexto muito rápido, né? Eu falo que eu vivi em 2 anos o que eu não vivi em 32 anos da minha vida. E deixar uma empresa, né? Eu tinha 10 anos de carreira, prestes a promoções e crescimento profissional. E até mesmo dentro de casa, né? Minha família vendo o meu processo, minha mudança. E foi muita confirmação de Deus em tudo, em todos os lugares que eu fui falando, né? Vou sair da empresa. Aí o pessoal, mas como assim? Eu falei, não, vou, né, para uma escola e tal. E mesmo que era um contexto não cristão, ninguém me questionou. É mesmo. Então, assim, ok, é uma ordem, vai.
E aí a palavra final, né, após orações, jejum, eram os meus pais. Eu falei, Senhor, o que eles falarem eu vou obedecer. E aí, em conversa com eles, primeiro eu contei que eu ia sair da empresa. Eu tenho a mesma profissão do meu pai, que é veterinária. Então era um motivo de orgulho para ele, né? E aí, como que de repente minha filha larga a carreira e vai ser missionária, né? Fazer uma escola. E aí era isso, assim, eu falei, Senhor, me dê um entendimento para que eu entenda se é para eu ir ou não. E aí, quando eu falei para eles que eu ia sair da empresa, eles, não, filha, né, não é questão de dinheiro, é sobre tua saúde, teu caminho. Se você entendeu isso, a gente tá com você. E aí eu falei da escola. E aí a primeira coisa que minha mãe falou, ela falou, filha, que orgulho, que lindo te ver nesse caminho. Então aí eu falei, realmente, é o que Deus quer pra mim. Muito bom. Nossa, muito bom. Inclusive, nosso porquinho da Índia tá com uma ferida, depois eu vou te mostrar. Tem umas coisas da Sky também, a gente precisa... Exato, precisa conversar. Do alpino, a gente... Do alpino, cavalo.